Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Adiló Di Domênico, vereador que foi reeleito para o seu segundo mandato com 5.481 votos. E o De Frente com a Lei dá sequência, então, ouvindo os 23 parlamentares desta legislatura, que já se iniciou a 17ª da nossa Câmara de Vereadores. Vereador Adiló Di Domênico, é uma honra tê-lo conosco novamente aqui no De Frente com a Lei. Olá, Fábio, telespectadores. Para nós é um privilégio retornar ao teu programa, especialmente na 17ª legislatura, coincidentemente o ano 2017. É um reinício de trabalho, digamos assim. Exatamente. Vereador Adiló, o senhor vai para o segundo mandato de vereador, mas como vereador mesmo, a sua atuação se deu mais ano passado, a partir de março de 2016, quando o senhor... final de março, quando o senhor retornou à Câmara, depois de 3 anos e 3 meses como secretário de Obras e Serviços Públicos aqui de Caxias do Sul, e anteriormente, em administrações do ex-prefeito José Ivo Sartori, hoje governador do estado, o senhor também havia dirigido a Codeca, que cuida do lixo, da parte asfáltica aqui de Caxias do Sul. Então, o senhor veio com uma trajetória longa. Eu gostaria que o senhor compartilhasse com quem nos acompanha como é que foi esse acúmulo de experiência e agora trazendo tudo isso para o Parlamento de Caxias do Sul. Olha, Fábio, nós temos uma experiência de 46, 47 anos como empresário nesta cidade. Participamos ativamente de política estudantil, política sindical, tendo feito oposição em 1985 ao sindicato da categoria na época. Ano que eu nasci, vereador. Exatamente. Fomos presidente da Fundação Caxias em 86, 87. Coordenamos a campanha do então prefeito Mansueto, depois tivemos a oportunidade de participar também da campanha do prefeito Mário Vanin. Tivemos uma participação, na ocasião, naquelas 2 administrações, como presidente do Conselho Administrativo da Codeca. De 89 a 97, nós presidimos o Conselho, tínhamos uma boa convivência com a Codeca. Em 2004, auxiliando nosso amigo e de longa data e candidato, então, a prefeito Sartori, fomos vitoriosos naquela eleição. Não me passava pela cabeça vir a ocupar uma função pública e fomos pegos no contrapé, onde o prefeito Sartori nos pediu inicialmente para dar uma mão na organização, já que os rumores de que a Codeca não estava bem, e acabamos aceitando o desafio e lá permanecemos junto com outros companheiros até março, 31 de março de 2012, onde disputamos uma eleição para vereador, fomos bem votados e aceitamos o desafio do prefeito Alceu de dirigir a Secretaria de Obras. Um trabalho bastante pesado, seguramente não vou invejar ninguém que esteja naquela cadeira no futuro. A cidade cresceu de forma muito rápida e junto com esse crescimento que Caxias teve, se multiplicaram os problemas e hoje a Secretaria ela passa 70% do seu tempo consertando coisas que podiam ter sido, quem sabe, numa cidade com crescimento menos virtuoso, previstas ou até melhor planejado. Então isso não vai nenhuma crítica, nenhuma administração. Caxias simplesmente derramou nos últimos anos. Não teve poder público, não foi falha de A ou B. Caxias cresceu de forma surpreendente, maior que os níveis de qualquer outra cidade do Rio Grande do Sul e quem sabe dos maiores do país. Então hoje a Secretaria de Obras ela tem essa tarefa para tentar, nós dizíamos sempre lá que Secretaria de Obras tu tem que trocar o pneu do carro andando, porque tu não tem mais como voltar para trás. Tinha um engenheiro nosso até que ele dizia que teríamos que reurbanizar Caxias para poder consertar os problemas, ou seja, tirar as residências da onde elas estavam para poder preparar a infraestrutura, mas isso evidentemente que ficava na roda da descontração e do bate-papo, porque isso é impossível. Vereador Adiló, eu citei
cargos mais recentes, o senhor foi lá atrás, recuperou ainda seu período também no âmbito empresarial, e com toda essa experiência, o senhor ocupou funções que demandam muito especialmente um investimento público. Quando se falam em obras, em coleta seletiva, em mecanização, aparelhos, patrolagem, correção de ruas, por aí afora, estou tentando aqui fazer uma síntese de algumas das demandas. Sempre é muito investimento público, a própria manutenção requer muitos recursos. Como é que o senhor avalia que as próximas administrações, a propósito, junto com essa legislatura, iniciou-se também um novo governo do prefeito Daniel Guerra, como levar adiante no momento em que os recursos escassearam-se, estamos em meio a uma crise econômica e vai ter que ser priorizado, não é possível mais fazer tudo como o senhor mesmo já sinalizou na sua última resposta. Como equacionar tudo isso, vereador? Olha, dentro da Secretaria de Obras, no primeiro ano, nós conseguimos economizar em torno de 6 milhões de reais que o prefeito Alceu nos autorizou investir em equipamento no segundo ano. E assim continuamos 2014, 2015 economizando. Porém, a crise financeira do município ela levou praticamente para uma condição onde o grosso da arrecadação de Caxias foi canalizado para a saúde e educação. Se isso continuar, a situação vai ficar muito complicada em Caxias do Sul. Tanto que uma das nossas propostas como vereador é no sentido de fazer investimentos mais pesados na Secretaria de Obras, na Secretaria de Trânsito, na Secretaria do Meio Ambiente, na Habitação, porque se nós não investirmos nessas secretarias de ponta, que tem o contato direto com a comunidade, nós vamos chegar a um momento aí de exaustão, porque Caxias não vai parar de crescer. E a Secretaria de Obras, ela deu uma recuperada na sua capacidade administrativa, mas ela ainda está muito aquém daquilo que a comunidade espera, que é uma rapidez do poder público no atendimento das suas demandas, na correção desses problemas que foram herdados e que se acumularam ao longo de décadas aí de saneamento, de drenagem. Muito se fez, mas tem muito para fazer e nós vamos batalhar nesse sentido, levar essas sugestões ao prefeito Daniel Guerra para que ele faça um estudo bem cauteloso, porque se nós continuarmos canalizando todos esses recursos para a saúde, as outras áreas vão ficar descobertas. Vereadora Adiló, nós citamos aqui a administração que também se inicia na Prefeitura de Caxias do Sul e, pelo menos do ponto de vista formal, o seu partido e o senhor deverão se situar na oposição ao atual governo. É mais ou menos por aí? O que a comunidade pode esperar da sua bancada, mas principalmente do senhor, já que estamos tratando do seu mandato como vereador, no decorrer dessa legislatura? Olha, é evidente que nós somos vereador da oposição. Como tal, nós vamos fazer a fiscalização, a cobrança dentro do papel que as urnas nos colocaram, nos impuseram. Mas nós vamos ser parceiro, especialmente CODECA e Secretaria de Obras, que são áreas que nós passamos por lá. Nós temos um enorme compromisso com aquela gente que nos ajudaram a administrar, que nos ajudaram a construir aquela situação que nós desenvolvemos, especialmente CODECA e Secretaria de Obras. Nós teremos que ter um olhar muito atento para ser parceiro, para ajudar, e bons projetos nós sempre iremos apoiar. Agora, estamos num papel de vereador de oposição e, como tal, nós temos que fazer o nosso papel, fiscalizar, cobrar, porque isso o contribuinte também espera da nossa parte. Vereadora Adiló, ano passado o seu perfil se caracterizou por ir muitas vezes à tribuna. Geralmente nas sessões ordinárias o senhor sempre procura debater algum ponto da cidade ou apresentar alguma proposta. E se eu estiver correto, se eu puder apontar aqui, uma das suas propostas que teve maior repercussão deu-se a propósito ao término de 2016, que se voltou à chamada regulamentação dos carros de Uber, aquele transporte executivo, a chamada carona solidária, e que tem um custo um pouco mais reduzido em relação ao táxi. E o senhor resolveu dar um pontapé inicial por meio de um projeto de lei, que também já foi para a Secretaria de Trânsito
E Caxias se encontra nesse debate em torno de uma melhor adequação, que talvez até a própria regulamentação, com o passar do tempo, tenha que ser ajustada, como volta e meia acontece com os táxis. Como é que o senhor avalia o resultado dessa provocação que o senhor fez e que causou bastante alvoroço? Aliás, continua causando, né, em Caxias do Sul. Nós protocolamos vários projetos que estão tramitando. Alguns nós teremos que recuperar, porque não deu tempo votar em 2016. Aí termina a legislatura, é arquivado mas nós e tem que desarquivar, né? Recuperando. São vários projetos, inúmeras indicações, algumas polêmicas, por exemplo, a mudança no modelo de fiscalização de trânsito. Nós jamais vamos ficar em cima do muro querendo agradar a todo mundo. Nós sabemos que tem um corpo competente, tem bons servidores no trânsito, mas o modelo que está aí não nos serve. Nós temos posição contrária a esse modelo de fiscalização, a esta forma de remuneração, e nós vamos continuar insistindo para que o novo prefeito, Daniel Guerra, ele faça esta modificação. Por quê? Porque é um modelo que nós entendemos que não atende. Da mesma maneira, com relação aos loteamentos, que nós não aceitamos essa sistemática de licenciar para rapar toda uma área, criando um impacto no ecossistema muito grande, muito drástico, um problema de erosão enorme no entorno. Nós entramos com uma proposta no sentido de apenas abrir as ruas e deixar já automaticamente licenciado para quando o proprietário aprovar o projeto de construção na prefeitura, ele já esteja autorizado a suprimir a vegetação. Com isso vai acontecer gradativamente, o sistema de processo de erosão será menor, o impacto no ecossistema menor, enfim. Protocolamos também 2 projetos com relação ao passeio público em Caxias, e um deles ele se faz urgente, que é a padronização de 3 tipos de piso para baratear o custo do poder público. Porque o passeio já diz, ele é público, então do muro para fora nós queremos que tenha uma padronização para facilitar o trabalho e reduzir o custo de manutenção do poder público. Outro com relação também à largura, rampeamento, acesso de garagem, etc. Fizemos indicação também na área do Compac, porque nós discordamos dessa sistemática. Conselho do Patrimônio Histórico. Essa sistemática de um imóvel apenas por ter 50 anos, tu tem que te submeter a uma burocracia excessiva, ficar esperando às vezes meio ano, 1 ano para ter uma licença para reforma ou demolição. A iniciativa privada trabalha com uma velocidade bem diferente do poder público. Então é muito demorado. Nós queremos que o Compac tenha um período para cadastrar todos os imóveis, lançar no registro de imóveis, e os demais estão liberados apenas mediante a licença de reforma ou demolição, que é da ordem legal da prefeitura. Isso daria uma agilidade, porque em todos esses anos de Compac, apenas 47 ou 48 imóveis foram tombados. E se amarrou Caxias inteira, quer dizer, nós estamos travando o processo da construção. Esse debate do patrimônio histórico ele é um tanto ingrato, porque daqui a pouco o vereador, como o senhor mesmo coloca, tem imóveis que eventualmente não teriam esse apelo histórico todo e por uma simples contagem de idade ficam travados. E aí patrimônios notáveis lá, como, por exemplo, a própria Casa Rosa, que é a área do Zeberle, próximo aqui à Prefeitura e a Câmara de Vereadores, praticamente circundada e aniquilada por torres e torres de edificações. Então, digamos, aqueles patrimônios muito caros para a história de Caxias do Sul, sendo degradados por interesses imobiliários, e daqui a pouco outros que não têm maior valor é que ficam de fato emperrados. Né? Eu acho que esse é a sua preocupação. Essa é a nossa proposta. O Compac está saturado de projetos que não há necessidade de passar por lá. Casas mistas, casas totalmente descaracterizadas, corroídas pelo cupim, aí quase caindo, e aí deixam de focar e gastar a sua energia em cima de patrimônios que poderiam verdadeiramente ser preservados. E o questionamento que eu fiz ao senhor em relação ao Uber? O Uber, nós vimos acompanhando esse trabalho já há algum tempo através da bancada do meu partido em Porto Alegre. Lá eles tiveram 6 meses de discussão no Executivo e 5 meses no Legislativo.
foi aprovada uma legislação. Praticamente um ano. Um ano. Já passa de um ano porque está com o prefeito Fortunato e há mais de um mês para ser sancionada a lei e não sei o que houve, até hoje não foi sancionado. Bem, se Porto Alegre já havia debatido e discutido exaustivamente e chegado a um ponto de equilíbrio. Para nós aquilo já era um ponto de partida. E agora fica toda a bola com o novo prefeito Nelson Marquesan Júnior e aqui em Caxias com o novo prefeito Daniel Guerra. Pois é, aí a gente pegou esse projeto de Porto Alegre e inovou em 12 tópicos, onde nós entendíamos que para Caxias não servia aquilo que foi aprovado em Porto Alegre ou, no mínimo, era insuficiente. Um veículo por CPF, veículo emplacado em Caxias, vistoria a cada 6 meses, treinamento para o motorista igual aos taxistas, enfim, uma série de itens que nós procuramos colocar e melhorar em cima daquilo que Porto Alegre já havia aprovado. Esse projeto está por aí, em debate e análise, mas nós esperamos que ele seja levado a bom termo, porque isso diminuiria os conflitos de todas as áreas. E pessoalmente, como é que o senhor enxerga essa alternativa de transporte? Porque o Uber ele é o início, só que a tendência é que novos modais surjam. Eu até fiquei sabendo recentemente, há um tipo de Uber que ainda não chegou em Caxias, que envolve até o chamado compartilhamento de micro-ônibus, tentando simular um transporte coletivo. Então, quer dizer, é uma tendência que nos próximos anos deve ganhar cada vez mais espaço, não só no mundo inteiro, em Caxias, será uma realidade mundial, isso já é, na verdade, né? Nós não podemos querer fugir da modernidade, mas nós precisamos regrar. Exatamente. E quando nós falamos num projeto desses, não é apenas para Uber. Nós já temos em Caxias outros aplicativos, o Easy Taxi, exatamente, o Apas, o 99, o Rádio Táxi, e virão outros. Como já tem a reserva de hospedagem, já chegando, e virão outras novidades. Que é uma polêmica bem forte, em Gramado e Canela principalmente. Eu acho que é uma questão da gente... O sujeito cede uma peça da sua casa e cobra uma quantia ínfima, né? Perigosa. É complicado, né? Perigosa porque a gente sabe que tem os hotéis têm todo um padrão de cadastro a ser preenchido e tal. Então, tudo isso precisa ser regrado. Nós não somos contra a modernidade. O Uber veio para ficar. Esta é uma realidade que não adianta nós questionarmos se o usuário, se o cidadão caxiense está gostando, ele está aprovando esse tipo de serviço, não vai ser a Câmara do Vereador que vai se posicionar contra, mas sim no sentido de ter um regramento até para proteger o interesse do próprio usuário. Por quê? Um dos itens que nós colocamos e que não tem no projeto em Porto Alegre é não apanhar o passageiro na via pública sem que ele tenha solicitado através da plataforma. Por quê? Para evitar um sequestro relâmpago, evitar algum problema, porque são carros discretos, tu não tem controle sobre. São preocupações que acabam surgindo à parte e que precisam ser relevadas, né? E que a gente observou que Porto Alegre não fez menção nenhuma a esse detalhe. Nós procuramos colocar. Colocamos também uma identificação discreta, que pode ser no interior do veículo, quando abre a porta para a pessoa ver se tem o selo, tem o adesivo, se trata verdadeiramente de um carro licenciado para este serviço. Então são detalhes pequenos, mas que no somatório são 12 pontos que nós acrescentamos ao projeto que já tinha quase um ano de debate em Porto Alegre. Vereador, nós estamos um pouquinho além do nosso tempo, a nossa produção é fase final. Eu não quis interromper o seu raciocínio, até porque era importante esclarecer a comunidade a respeito dessas pautas. E digamos assim que, né, nesses comentários o senhor já foi dando pistas de como será o seu mandato daqui por diante, nesse início de legislatura. Eu quero lhe cumprimentar mais uma vez pelos 5.481 votos que lhe reconduziram aqui ao Parlamento. E já deixo o convite também para que o senhor retorne nos próximos meses, até para dar uma satisfação a quem nos acompanha do andamento do seu mandato e das suas propostas. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Fábio, a todos os telespectadores. E um bom 2017 a todos. Isso aí, a todos nós, vereador. Muito obrigado novamente.
Acabamos de conversar então com o vereador Adilode Domênico do PTB, dando sequência aqui à apresentação dos 23 vereadores desta 17ª legislatura da Câmara Municipal de Caxias do Sul, que acaba de se iniciar. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.